Senhores, vamos a mais um vídeo sobre o Evangelho, que corresponde da série do Evangelho, o 9. Então, vamos ao título Mundos Regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Realmente, senhores, existem os mundos, os planetas, vamos dizer, eles também têm uma certa duração. Alguns, por si próprios, implodem, outros são destruídos pela guerra dos trevosos, de seres extraterrestres da não-luz, que invadem planetas e quando, vamos dizer que o povo dali começa a reagir, né? Então, eles, por vingança, porque não estão conseguindo aquilo que eles querem daquele planeta, eles vão e explodem. Então, isso faz com que o Criador e também os extraterrestres da luz façam planetas novos. E os planetas novos são muito primitivos. E ali, então, é jogado as pessoas que não conseguem evoluir para ter uma chance de, daqui a bilhões de anos, melhorar um pouco e galgando os degraus, vamos dizer, da evolução. Bom, continuando o Evangelho. Mas também há entre eles mundos mais miseráveis e melhores, como há muitos transitórios, que podemos chamar de regeneradores, que é esse aqui, né? É essa dimensão que nós estamos, é uma dimensão. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos, onde a alma recém-nascida é colocada. Quando recém-nascida é colocada, mas não é bem assim. As novas informações nos dizem, as atualizações nos dizem que são colocados nesses planetas primitivos pessoas que não evoluem, certo? Em corpos muito primitivos. Então, o Evangelho ele foi escrito para uma determinada época, na qual não era permitido dar informações, vamos dizer, mais detalhadas, evoluídas, porque as pessoas não estavam preparadas. Então, você encontra no Evangelho uma coisa estranha, né? Você é estranha, porque, está dizendo isso aqui, mas confiem nas novas informações, senhores. É por isso que eu não gostava muito de ler o Evangelho. Li, mas deixei para lá depois, como aconteceu com a Bíblia. Por quê? Porque dentro de mim já há algo que eu trouxe e que também, com as novas informações, vem despertando. Por quê? Vem despertando no sentido que a gente vê que é verdade. E então a gente transmite, né, para aqueles que querem as novas informações, tá? Então não estranhe certas coisas que está escrita, que está assim muito bloqueado, né? Muito bloqueado. Não estranhe.
Mas é bom vocês conhecerem, né, o Evangelho, lógico. E para quem nunca leu o Evangelho será muito bom. Bom, então estamos aqui. Eu vou repetir. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal. Acabei de explicar, né, anteriormente. Mas com a possibilidade de caminhar para Criador, senhor de si mesmo, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Também já vos foi revelado de que amplas faculdades a alma é dotada para praticar o bem, mas as que sucumbem. E o Criador, não as querendo aniquilar, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Nem sempre. A verdade tem que ser dita. Uns conseguem, outros continuam na mesma, vão reencarnar novamente em terceira dimensão, futuramente, quando saírem de corpos primitivos dessa reencarnação, e terão que novamente ficar nessas reencarnações porque não aceitam a lei divina, não aceitam as normas do amor incondicional que vem do próprio Criador primordial, que nos faz por amor e quer que todos os filhos dele sejam amorosos. E eles não conseguem ou não querem. Então, nem todos conseguirão, vamos dizer, evoluir por livre arbítrio. Deus permite o livre-arbítrio, então, só que eles não evoluem. Eles querem continuar assim? Querem continuar a serem trevosos? Aí não evolui. Bom, tópico 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. E eu acrescento, nem a mágoa, nem a intolerância, nem a rudeza, pessoa rude, né? Crueldade. Já estão voltados para o amor. Só que tem que ir desenvolvendo mais, né? Agora, continuando o Evangelho. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem o Criador e tentam caminhar para ele, cumprindo suas leis. A lei do Criador é a lei do amor, né? Vou aumentar a letra aqui para me facilitar mais. Isso. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aí o homem, aqui ele fala o homem é o ser humano, né? Aí o ser humano ainda é de carne e por isso mesmo sujeito a vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Bom, ele fala aqui no Evangelho, botaram uma tradução Karen. O certo seria, de um corpo mais sutil, mas ainda estará sujeito a, por exemplo, uma pessoa que vai para a quarta dimensão, que teve o direito de ir para a quarta dimensão, para uma colônia.
começa a sentir ainda vontade de comer. Aí vem aquela, faz lá uma sopinha, ou dá água, bebe água, né? Para ir acostumando a nova vida que ele está tendo ali, que não precisa comer fruta, legume, não precisa comer nada disso, mas tem que dar ou plasmar alguma coisa para que ele comece a, né? Se eu, por exemplo, não fosse já esclarecida, se eu chegar numa colônia, se eu chegasse numa colônia ainda não esclarecida, com certeza eu ia perguntar, tem café? Tem café com um pedacinho de chocolate? Que eu adoro isso. Então, olha o pessoal lá rindo, né, da minha pergunta, porque era para rir mesmo, né? Porque eu não teria noção de que já teria falecido, né? Então faria uma pergunta dessas. Só que quando a gente sabe, a gente chega lá, mesmo que sinta vontade, vai resfriando aquela sensação que tem, que quer comer, ou tomar um café pela manhã. É engraçado, né, também. Então aqui não está bem a tradução que fizeram, não. Aqui é o corpo de carne, não é já de carne, ele é mais sutil. Ainda há provas a sofrer, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Neles, o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê o futuro melhor do que vós. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostram dignos quando a morte lhes houver novamente ceifado os corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que liberta a alma, planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, do próprio Criador, nos aromas de amor, de caridade, que emanam do seu seio. Quanto ao perispírito, realmente, o perispírito estará limpo, porque o nosso perispírito ele acumula as coisas que pensamos, as nossas ações. Então, se a gente tem pensamentos de reclamações, pensamentos de revolta, pensamentos de mágoa, de raiva, de ódio, de intolerância, de inveja, de cobiça, fica tudo formatado no nosso perispírito. E é aí que a gente não consegue evoluir, né? Há pessoas que, por exemplo, uma pessoa pode só ter esse defeito, ter esse erro de ser invejosa. Aí é mais fácil para ela depois evoluir. Mas uma pessoa, ela pode ter vários defeitos, vários erros, várias anormalidades. Isso é uma anormalidade, porque o normal é a pessoa ter amor dentro dela. Então, ela pode ter ao mesmo tempo inveja, pode ter também ódio por alguém. Ela pode ser uma pessoa que reclama muito, é intolerante, inconformada. Ela pode ser gananciosa, ter tudo isso dentro dela. Agora, imagine como o perispírito dela não ficará, né? Bom, continuando aqui. Tópico 18. Nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso, da prece, a abóboda azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem ao Criador
e pede-lhe que o mundo regenerado vos abra seu seio após a expiação da terra. Pelas novas informações, nós sabemos que nós é que temos que fazer esforço para a autorreforma interior, para que a gente consiga ser uma pessoa melhor e vá trilhar o caminho da evolução. Eu, sinceramente, para mim, o Evangelho, ele não está não esclarece muito. Então, eu estou colocando as coisas, né? Porque não esclarece muito. Tem gente que lê o Evangelho muitas vezes, mas, olha, eu, sinceramente, eu estou fazendo esses vídeos porque é necessário fazer. É necessário que vocês conheçam também o Evangelho, mas a minha opinião pessoal é que ele está muito resumido, vamos dizer assim, muito resumido, e a gente tem que levar em conta a tradução. Às vezes não traduziram lá como deve ser, como eu já anotei aí, algumas falhas aí, tá? Então, agora vamos ao título de Progressão dos Mundos. E depois desse título, quando acabar, encerro esse vídeo. Progressão dos Mundos, tópico 19. O progresso é uma lei, é uma das leis da natureza, é verdade. As novas informações, nós somos obrigados a evoluir. Por isso que nós temos que reencarnar. Porque o Criador, quando nos cria, ele nos cria ignorantes. Como fala o Evangelho, é verdade. Nós somos ignorantes, puros ignorantes, não sabemos nada, então temos a escala da evolução. Então, quando ele faz a gente, quando nós somos criados, ele espera de nós que a gente evolua. E nós passamos as fases de mineral, de vegetal, de animal, elemental e depois a fase do ser humano. Então, nós passamos várias fases até chegar ao ser humano. Sempre é assim. Então, sempre é assim, salvo a técnica extraterrestre que também faz, né? Faz espíritos, porque eles já sabem. Os extraterrestres que já perderam o corpo e são somente luz, eles também são os Elohims que fazem vidas, né? Então, o que se espera quando se é criado é que a gente vai degrau em degrau, porque não é assim, oba, eu quero evoluir, já tenho amor incondicional. Ninguém consegue. Isso vai aos poucos, porque nós temos muitos e muitos defeitos. Somos criados puros e adquirimos defeitos depois. Né? É impressionante, né? Então, a gente... E algumas crianças já têm defeitos? Sim, porque já foram adultos, é reencarnatório. A reencarnação, ele já vem com ainda defeitos que tem, como eles falam aí no Evangelho, tem que depurar, né? Então, tem que evoluir. Tem que fazer esforço, tem que fazer a autorreforma, tem que se interiorizar, ver qual é o nosso erro e não fazê-lo mais, se arrepender, se auto-perdoar e não cometer mais os erros. Então, o progresso, como fala aqui, é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade do Criador, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o término das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. É verdade, tudo se aproveita no universo, tudo se transforma também, né? Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Também é verdade. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, dele-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis,
para cada geração e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Março, exatamente, a Terra foi um caldo incandescente que demorou bilhões de anos para ser o que hoje é. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Quão grandiosa, nos animais a gente já vê numa ninhada de animais, numa ninhada de gatos, numa ninhada de leões, numa ninhada de cães, que vivem ali em comunidade, e outros animais e pássaros, a gente vê diferença entre eles de evolução. A gente vê até vídeo na internet, não tem? Cachorro que abraça outro cachorro, impressionante. Gato que vai e faz carinho no outro gato, mas tem o outro que quando vê o outro gato, já se eriça todo, já avança para bater no outro. Em toda a ninhada dos animais a gente vê isso. Então, aquele bichinho que é carinhoso já está evoluindo, já vai ser um elemental para futuramente entrar na fase humanoide do humano, tá? É isso. Bom, quão grandiosa e digna essa ideia da majestade do Criador, quanto ao contrário, é mesquinha, indigna do seu poder e que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Segundo essa lei, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, é verdade, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais elevado que é a quinta dimensão, que eles não falam aqui. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador, certo? Os homens, então, serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei do Criador. Próximo vídeo é o capítulo 4. Eu vou anotar aqui, antes que esqueça. Então, a gente tem que procurar atualizar, né? Atualizar o Evangelho. Página 72 do e-book. Pronto. Então é isso, senhores. Como na época também, na época que Jesus Cristo esteve aqui, ele não podia dizer nada. O que ele está dizendo nas cartas de Cristo, agora, né? Algum tempo atrás, vamos dizer agora, ele não pôde dizer. E alguma coisa que ele disse naquela época foi omitido da Bíblia, porque a Bíblia ela não é completa. Ela foi modificada. Algumas coisas são verdadeiras lá, mas outras coisas foram modificadas. E quem as modificou? Os trevosos, aqueles seres lá daqueles sacerdotes da época do Egito, muito antes do Egito, os sacerdotes da Babilônia, de Sodoma, e outros povos que eles foram reencarnando, né? As trevas reencarnaram em vários povos, né? E os da Santa Inquisição também. Então, você encontra várias, eu já encontrei várias Bíblias que não as li todas, mas folheei algumas e vi que versículos eram diferentes de outras Bíblias, outras interpretações. Então, cada igreja faz a sua interpretação da Bíblia. A Bíblia verdadeira, será que ela existe em algum lugar? É possível. É possível até que ela esteja na Biblioteca do Vaticano, porque eles levaram tudo para lá, né? Dos que salvaram. Porque aquela biblioteca que foi incendiada era uma biblioteca
em que tinha coisas verdadeiras. Certamente incendiaram propositadamente, né? Para eliminar a verdade das coisas. Então, muitas verdades que Cristo disse foram omitidas, não foram escritas na Bíblia. E hoje, como é o último ciclo da Terra, nós estamos tendo essas informações por seres lá de dimensões mais evoluídas que nós, mas essas dimensões onde esses seres são evoluídos são menos evoluídos do que as dimensões mais além, do que a 26ª, do que a 27ª, do que a 30ª dimensão, do que a 50ª dimensão, com a 100ª dimensão, com a 1000ª dimensão, porque isso não para. Isso não para. A evolução não para, é infinita. Então, para nós, às vezes pode ser difícil de entender certas coisas que nos estão sendo informadas agora, porque a gente ainda é muito assim, né? Nosso cérebro muito bitolado, nós não temos aquela expansão de consciência, né? Devemos tentar aceitar as novas informações para evoluir também, ajuda a evoluir. Agora, é o amor incondicional, já falei em outros vídeos. Não adianta você ser sábio, decorar tudo, saber o Evangelho, saber a Bíblia, saber o Bhagavad Gita, saber o Torá, né? Dos judeus, saber ensinamentos budistas, ensinamentos krishnas, de brahmanes, esoterismo e esoterismo com X. Se você não tem amor, não age com amor, não age com a sabedoria que você conseguiu lendo isso tudo, estudando isso tudo, não age com amor, não adianta, você vai para as trevas depois. Você é selecionado, aí vai para as trevas. O que importa é o amor, tá? O amor incondicional. Que adianta? Tem muita sabedoria. Não age como uma pessoa normal. Pessoa normal tem amor condicional. Toda pessoa que tem amor incondicional dentro de si não precisa fazer análise, tá? Duvido que alguém que tem amor incondicional dentro dela desenvolvido tenha que fazer análise, psicólogo, ou que vá para o psiquiatra. Duvido. A pessoa às vezes diz que tem amor. Ah, tenho. Você tem que sentir algo diferente dentro de você. Você tem que olhar para o outro e ver essa pessoa que ela é um espírito que foi criado pelo Criador e você sente aquele amor amoroso por ela. A mãe, quando ama seu filho, quando ama um bebezinho, porque ela desejava tanto ter filho, aquele amor que ela sente, aquele amor incondicional que ela sente por aquele bebê, é isso que as pessoas têm que sentir dentro dela por toda a humanidade. Aquele amor, quando você vê aqueles gatinhos ainda com o olho fechado, que precisam mamar, dentro de uma caixinha lá fora, que alguém jogou e a gata é desesperada, procurando os filhotes. Onde estão meus filhotes? Elas ficam assim. Minha tia jogava os filhotes da gata fora e ela ficava desesperada, correndo por todos os lados, subindo a escada, descendo, miau, miau, chamando os filhotes. E ela os colocava numa subida que tinha um morrozinho na rua, que agora não tem mais, abriram uma rua, né? Quando eu voltei a morar aqui. Eles ficavam no sol, na chuva, no vento, gritando. Durava uma semana, mais ou menos. Eu passava com ela do outro lado da rua, escutava os bichinhos. E ela não se incomodava. Falta de amor no coração. A mim me incomodava tanto. Eu era criança. 7 anos, 8 anos, 9 anos. E eles ficavam lá. E a bichinha.
Até que numa terceira ou quarta vez, ela teve compaixão e deixou um filhote com ela. Mas eu, criança ignorante, botei o bichinho na pia da cozinha para fazer festinha e o bichinho caiu ao quis pular e quebrou a espinha. E ficou, todos os anos que ele conseguiu viver, ficou deitado na caminha, que eu fiz uma travesseirinha e um colchãozinho para ele. E tinha que lavar as necessidades, trocar a roupinha, dar comida na boca. Eu dava comidinha na boca para ele. Ainda tive esse azar né? E ela nem ia ver mais o filhote, porque o filhote estava ali, ela também não ligava mais, a gatinha. Mas que maldade, não? Conheci uma senhora mais velha que eu e ela dizia, ela gostava de gato, gostava, é? Ela afogava os filhotes no tanque. Gente, vocês que estão assistindo esse vídeo por acaso e que façam isso com os animais, embora tenham animais em casa. 3 meses não dá despesa nenhuma. Merda para vocês, porra. Não dá despesa nenhuma. Eles mamam na gata. Então, após 3 meses ou no 4º mês, procura, então, um lugar onde tem uma aglomeração de gatos, que as pessoas vão lá dar comidinha, ou procurem dar o gatinho para alguém. E é sempre bom deixar um gatinho com a bichinha, com a mãe, até uma certa idade, pelo menos. Se você não vai, não tem condição de, vamos dizer, sustentar os gatos, ou os cachorros, eu estou falando gato e cachorro também. Eu, quando encontrei uma ninhada na rua, eu levei uma veterinária, providenciou, eu fiquei com uma. Ela providenciou, deu os bichinhos para outras pessoas. Agora, se der gente aí da comunidade, não sei, é meio ruim, né? Porque os gatos pegam gatos para comer na comunidade, às vezes, e maltratam. Não o dono que ficou com o gato, mas os outros maltratam muito. Esses marginais que moram em comunidade, pegam os gatos e fazem maldade. Eu vi um vídeo, uma vez que pegaram um gato, um segurava um gato, outro segurava o outro. Amarrava a pata de um de outro, e o gato ali aflito, e puxando, repuxando, para quebrar as patas do gato. Queimam o gato. E sorriem, gritam da aflição do gato desesperado sendo queimado. Então, dá bichinho aí na comunidade, tem que pensar 2 vezes. Hoje tem que pensar 2 vezes, tá, gente? O gato, sabe, o gato não fica preso dentro lá da casa, anda para cá, para lá. E cachorro também, envenenam também cachorro na comunidade, maltratam cachorro também, queimam cachorro, cegam cachorro, cegam gatos. É triste isso, né? Então, as pessoas que têm e dizem que gostam de animais, fazem bem, mas que fazem isso com os filhotes, vocês não gostam M nenhuma. Vocês estão se autossugestionando, porque vocês não têm amor nenhum dentro de vocês, embora vocês tenham animal. Vocês não veem essa gente que até é capaz de beijar um cachorro, um gato? Eu sinceramente, não faço isso. Tem um gato que fica assim pertinho de mim, eu disse, não, peraí. Porque o gato se lava lá nas necessidades, depois a gente pode pegar alguma doença. Quando a nossa imunidade estiver baixa, a gente nunca sabe, né? E pode pegar. Então, eu não gosto disso. Mas então, afasta o gatinho, tá? Tudo bem, tá? Faz uma festinha e tal, né? Mas não, eu não faço isso. Não beijo gato, não beijo cachorro, não beijo animal nenhum. Mas admiro quem faça isso, né? Admiro, eu digo, poxa vida, sabe? Eu digo, esse é o verdadeiro que tem amor. Quer dizer, o meu amor que eu tenho por animal ainda não é total, porque eu não consigo beijar um animal. Mas aquela pessoa não pensa nem doença, ela não pensa, ela beija, ela sente amor e vai e beija o animal.
Pelo menos ela tem amor total pelo animal, mas ela tem que ter esse amor também pelo ser humano. Tem gente que tem amor pelos animais e não tem pelo ser humano. Então, não vai para um bom lugar. Você tem que ter amor por toda a humanidade, até por aquele marginal, né? Até por cara que mata, porque se você não envia amor para esse criminoso, ele vai ficar pior. Então você emana amor, mesmo que ele não receba, mas essa energia ela vai ficar ali. Ele nem vai fazer, vamos dizer, pode nem fazer o bem que você quer, mas também não vai fazer mal. Aí você, tendo raiva, rancor daquele marginal, você vai criar dentro de você essa energia que vai ficar lá no teu perispírito, porque nós somos co-criadores. Somos co-criadores por quê? Porque nós temos a partícula do nosso Criador dentro de nós, nosso Deus. Por isso que nós somos co-criadores. Nós não sentimos, mas criamos tudo isso, nós criamos. Começa a funcionar a criação, as partículas lá e faz, né? E se agrega no nosso perispírito e no duplo etérico, né? E aí vai ocasionar o quê? Doenças no nosso corpo. Ela vem de dentro para fora. Quando não pegamos vírus de uma pessoa, toda a doença vem de onde? De dentro para fora, que foi ocasionada por pensamentos, desejos maléficos, ações maléficas do mal. Quando você diz assim, eu não desejo mal para ninguém. E eu estou cansada de ouvir isso. Então, em família, eu ouvi isso. Eu não desejo mal a ninguém, mas quem me faz, paga. Aí ela diz que é o Criador que faz a pessoa pagar. Foi o pensamento dela que se projetou naquela pessoa, que fez mal àquela pessoa, que aquela pessoa até sentiu uma tontura, sentiu mal, sentiu aflição, sentiu irritação, que ela está falando aquilo. Porque quando ela falou aquilo, ela pensou naquela pessoa que ela acha que fez mal para ela. Ou fez mal, vamos dizer, ou ela fez mal. Quer ver um exemplo? Veja a qualidade de pessoas com que convivemos. O marido da minha irmã estava com Alzheimer, já estava assim, com Alzheimer muito adiantado e muito trabalho, né? Muito trabalho, muita preocupação. A vizinhança lá dela, algumas, as amigas dela. Bota um veneno aí, acaba logo com ele. Graças a Deus que todo mundo tem ainda um lado, nós todos temos um lado bom e um lado ruim. O lado ruim que ela tinha, porque ela tinha um lado muito ruim, mas ruim mesmo, não foi pela onda da amiga, da vizinha, né? Ela achou até um absurdo, né? Fazer aquilo. Ela disse mesmo para mim, minha vizinha falou isso para fazer, mas eu não vou fazer. E ele foi definhando, morreu com a doença natural. Agora, o que eu não entendo é que a pessoa continua se dando com esse tipo de gente. Não tem discernimento de ver que aquela pessoa não serve para amizade. Aí acabou se mudando do lugar, se mudou para outro lugar, tudo bem, né? Mas eu sei lá, se continuasse ali, com a insistência da outra, né? Porque ela reclamava, simplesmente porque ela reclamava. Que ele dava trabalho, já não aguentava mais, e a despesa, e isso, reclamava. Você vê
como é importante não reclamar. Aí a pessoa escuta, então dá conselho, e dá um conselho errado, porque a vizinha deveria ter dito: não reclama, você se estressa, você tem que passar por isso. Você sabe lá se foi mesmo o teu destino? Se você tem que passar por isso? E se ele teve essa doença, se fosse uma pessoa espírita evoluída, diria: ele está passando isso por merecimento, vidas passadas. Então, e você foi destinada a cuidar dele. Então, você não pode reclamar. É isso que acontece. Aí, como os filhos botam lá os pais lá para esses lugares, lugares às vezes que nem tratam bem dos coroas, e nem vão visitar. Quer dizer, aí o que vai acontecer? Quando eles reencarnarem, vão ser abandonados também. Aí fica naquele círculo vicioso, né? Na samsara, né? Como o indiano fala samsara, naquele círculo, não sai disso. Ao passo que se esses filhos fossem bons, deixassem ele dentro de casa, cuidassem dele, ou pagassem alguém para ficar dentro de casa para cuidar dele, ao pedir, a gente tem vizinho que até fica, né? Enquanto a pessoa vai trabalhar, fica até com, né? E com a pessoa, que seria mais de confiança, o vizinho, às vezes, do que botar uma pessoa para tomar conta, ele evoluiria. Por quê? Essa ação dá para a pessoa evoluir, é amor incondicional. De eu colocar o pai ou a mãe numa dessas casas, que eles pioram porque só vão lidar com pessoas daquele jeito, só velho ali. Ao passo que dentro de casa vai ver seu programa preferido na televisão, ou se gosta de ouvir uma musiquinha, vai descansar quando tiver que descansar, vai tomar um cafezinho quando tiver vontade. Gente, isso é falta de amor, colocar os pais numa dessas casas. Sempre pode dar um jeito para deixar ele ali. Gente, que é isso? Falta de amor. Jogar fora os filhotes antes do tempo. Falta de amor. Oferecer a um amigo, ou a um mendigo, a um amigo, uma pessoa amiga. Ah, toma, esse abacaxi, já fizeram isso comigo. Abacaxi todo estragado. Manga estragada. Botou umas 2, 3 boas, o resto estragado, já para jogar no lixo. E um sacão enorme, já fizeram isso comigo. Tá bom, obrigada. Pessoa que não é evoluída diria: o quê? Então você me dá essa aí de aquele palavrão, lá. Eu, alguns anos atrás, seria capaz de ser isso. Seria. Mas já evoluí um pouco. Tá bom, tudo bem, pode dar, aceito. Panetone estragado. Mas essa do panetone, eu aí falei para a pessoa: olha, fulano, você me deu o panetone, mas todo. Aí ela me deu um bom. Porque ela certamente tinha guardado lá, não sabia, passou do prazo, aí até isso foi um alerta para ela, porque ela tomaria mais cuidado para a próxima, né? Ela foi um panetone que comprou, que ganhou e deixou lá, né? Aí, então tenha cuidado quando você dá alguma coisa. Ou você vai dar uma coisa ruim para o mendigo, coitado? Ele já está na pior e você ainda vai dar um negócio estragado? Que é isso, gente? Isso é falta de amor. Bendito aquele que faz a comida lá, aquele grupo que vai, né? Dá de noite, sai de noite, com frio, com calor, sai e vai dar aquelas comidinhas lá para os mendigos. Está evoluindo, é amor. Certeza que não vai faltar comida para essa pessoa. E se tiver algum problema disso, vai ter quem lhe ajude, porque, poxa, que é isso? Amor é dar o lugar num ônibus, no metrô,
no trem, ao velhinho, aquela pessoa que está com uma bengala, ou facilitar a passagem quando ele vai, né? Ou se você notar que a pessoa não está bem, está se sentindo agoniada, mesmo que seja jovem, mas parece que está se sentindo agoniada, aí pergunta, você não quer sentar? Você não está bem? Senta aqui. Senta aqui e fica ali, senão o outro toma o lugar, porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, Brasil não sei, no Rio de Janeiro é assim, né? Se você levantar e disser, ô, moça, senta aqui, o outro que está ali vai e senta. É uma falta de respeito. Você sabe que a maioria aqui do pessoal do Brasil vai tudo para o umbral, né? Se vocês não estão sabendo, fique sabendo. Já falaram. Então, a falta de respeito aqui no Rio de Janeiro é incrível. Eu não sei, nunca morei em nenhum outro estado, não estou lá para ver. Eu vejo, falo a verdade. O que eu não vejo, mesmo que as pessoas me digam, olha lá, é assim, é assado, mas eu não vi. Eu não sei, pode ser a opinião da pessoa, né? Ou julgamento. Então, o que eu vejo, eu falo. Falta de respeito impressionante. Falta de respeito com as crianças. Falta de respeito com os idosos. Falta de respeito com os adultos. Falta de respeito com os nossos superiores, nosso patrão, né? Eu assisti uma falta de respeito uma vez, uns anos atrás, no ônibus. Entrou um senhor pela frente e eu o reconheci. Ele não me reconheceu, eu também não falei nada, porque ele estava muito velhinho, um médico, ou um ex-médico, porque pela idade eu acho que ele já não. Um médico. E era um bom médico. Era o Dr. Lopes, que trabalhou numa casa de saúde ali no Rio Comprido. Dr. Lopes, já deve ter falecido, né? Bem mais velho que eu, nessa ocasião, eu tinha 30 e poucos anos quando vi isso. E ele já era velhinho e já se foi, né? Coitado. Deve estar trabalhando lá nos hospitais das colônias. E o chofer, tipo bruto, chofer do ônibus, tipo bruto, né? E ele pegou um ônibus e saltou um ponto ou 2 pontos depois. Nossa, o cara xingou ele e continuou falando depois que ele saltou. Velho tem que andar, velho isso, velho é aquilo, seu velho não sei o quê. Fervi em cima, eu fiquei fervendo com uma vontade de falar, mas a minha intuição disse, não vai adiantar. Ele ainda vai falar mais coisas piores, não vai adiantar. Mas, gente, custei para segurar. Olha a falta de respeito. O homem já com problema, até tremia um pouco da mão. Velhinho, um homem que ajudou tanta gente, hein? Ser humilhado assim, ele também não respondeu. Ser humilhado não é fácil. E ele era um brutamonte. Ele botava as patas no ônibus, estava nos calavãos. Ainda é aquele estágio de animal, porque todos nós fomos animais, né? Antes de chegarmos à fase humana. Então, ainda está aquela fase animal dentro dele. Então, ainda está muito nas patas, né? E nas mãos. Né? Reparem na maneira da pessoa, na delicadeza da pessoa, na maneira de andar. Isso mostra um pouco do que é a pessoa. Os extraterrestres que são de planetas evoluídos, eles são calmos, andam calmamente. Eu vi uma pessoa, às vezes no ônibus, foi mais ou menos na mesma época. Ele era um cara perfeito, de terno, estava até de terno,
E ele sentiu que eu estava olhando muito para ele, eu fiquei tão invocada assim, que eu até desolhei assim, será que ele está pensando que eu estou paquerando ele? Porque aqui não se pode olhar, porque já pensa que a mulher está... Então, eu estava observando a maneira dele. Quando passava uma pessoa para assaltar, ele se afastava delicadamente, sem ter o aspecto, vamos dizer, ser afeminado, vamos dizer assim, né? Não era um homem afeminado. Mas o gesto dele, delicado, e para a pessoa passar, ele se virava novamente. Quando pensei, não, ele não é daqui. Esse é um extraterrestre em forma humana. Deve ter alguma base, porque eu estou desconfiada que ali no Pico do Papagaio tem uma base, né? E justamente ele estava num ônibus daqui, né? Do Grajaú. Então, eu digo assim... Não, eu moro, não é bem Grajaú, pertence a outro bairro, mas é colado, né? É colado. O meu não pertence ao Grajaú, mas eu tomava o ônibus do Grajaú. Então, eu digo assim, ele deve ser de lá, né? E eu o vi pela segunda vez num passeio, e eu estava num ônibus, mas ele não me viu porque eu estava num passeio, digo assim, nunca mais vi depois. Eles são assim, são delicados. Os da luz, né? São delicados, falam calmos. E as pessoas aqui não. Correm, correm. Parece que estão fugindo, né? De alguma coisa, vão à praia correndo. Pô, vai passear e tá correndo? Nossa, pra quê? Então, senhores, as pessoas têm falta de respeito com elas mesmas. Falta de respeito com elas mesmas. Encher da cabeça aos pés. Tatuagens. Mãos, braços, peito, costas, bumbum, cara, né? A gente vê na internet. Falta de respeito com o próprio corpo. Que é isso? Furar lábio, furar... Ah, mas os índios fazem, sim. Mas os índios mais evoluídos já não fazem isso. Tem uma raça lá na Amazônia, eu não guardei o nome, mas anotei aí no caderno. Começa com H, U, que índios evoluídos. Ou seria o... Porque tem índios aqui que têm gênero de pleiadianos, né? Pode ser que eles sejam isso. Evoluidíssimos. Eu vi uma reportagem na TV, uma filmagem. São índios que nem pintam, nem fazem aquelas coisas, nem botam aqueles os botocudos, aquilo, sinceramente, aquilo é um atraso, né? Colocar isso aqui, aquele negócio de madeira e ficar com o lábio caído, né? Isso aí não é um atraso, né? Mas não é por isso que nós vamos desrespeitar essa tribo de índios. Temos que respeitar os costumes deles e que não evoluíram o suficiente para tirar essa porcaria aí do lado. Então, há tribos mais evoluídas do que outras de índios, né? Mas nós temos que respeitar todos eles. Nós temos que respeitar os outros povos de outros países, o estrangeiro. Aqui falam muito mal do estrangeiro, né? O gringo isso é ofensa, o gringo, o não sei o quê, o esse ou aquele. Temos que respeitar, porque quando o estrangeiro vai para um outro país, ele leva sempre algo para ensinar. Novos costumes também. Ele tem que se adaptar ao lugar, o estrangeiro tem que se adaptar ao país. Mas ele também traz coisas novas, como trouxeram os descobridores aqui. Colocaram bibliotecas, trouxeram árvores lá da África, que não existia aqui, plantas, árvores, plantas curadoras, trouxeram. E há uma falta de respeito muito grande, né, pelas raças que estão aqui. E também lá fora, também eles têm
alguns deles também têm falta de respeito com raças que estão lá no país deles. Quer dizer, não é tanto, mas tem, né? Até na África do Sul, só que na África do Sul, lá eles têm falta de respeito com uma determinada raça lá. Caramba! Quando deveriam todos se unirem, né? Se unirem. Com o tempo, a superfície da Terra, ela foi se bipartindo, né? Devido a terremotos, devido ao dilúvio, etc, etc. Aí começaram as pessoas a ficar separadas. Mas houve um tempo em que era uma coisa só. Era uma extensão muito grande, mas era uma coisa só. Mas à medida que um grupo de pessoas se espalha, vai para um lugar onde não tem ninguém, com o decorrer dos anos, eles vão tomando novos costumes, novas crenças, novo dialeto, né? Nova língua. É natural. Cada planeta, cada extraterrestre que ainda tem corpo, vamos dizer, material, tem a sua língua diferente do outro. Né? Se comunicam, mas como a maioria se comunica mentalmente, então é mais fácil, mas os que têm a língua, se quiser se comunicar com a língua deles para outro planeta, o outro vai ter que saber a língua deles, porque não vai entender nada. Né? Então, não é de estranhar que aqui na Terra tenha várias línguas, né? Vai modificando. E as línguas vão modificando com o decorrer do tempo, porque agora, por exemplo, um exemplo é a língua judaica, aqueles caracteres, ela é nova, porque existe uma língua hebraica mais antiga, que deveria ser a língua da época do Cristo, né? Deveria ser aquela língua. Então, você veja só, aí já foi modificando, e as traduções das coisas lá também, que traduziram, já vão ficando diferentes, né? E é assim a vida, né? Hoje, o homem, o ser humano, não é mais pelado, então alguns aparecem com pelo, são mais primitivos. Por quê? Vai tudo se modificando, e conforme vai evoluindo, vai perdendo os pelos, né? Homem peludo, muito peludo, no peito, nas costas, que ainda tem, ainda está muito primitivo. Ainda dá, né? Pessoas... Eu também, olha, sinceramente, até hoje não entendi por que o homem tem barba. Será que é para diferenciar da mulher, né? Porque tem que ter barba, que aí você vê, esse é o homem, essa é a mulher. Não sei por que isso, porque nos outros planetas, masculino e feminino tem tudo a mesma cara, né? Tudo igual, quase. Acho que não tem nem diferença. Senhores, então, estendi mais um pouco aqui o vídeo, vou aproveitando, né? E falando outras coisas. Então, tudo de bom. O cabelo está em pé. Isso aqui é excesso de energia, hein? Fica em pé. Tem um menino na internet que o cabelo dele é todo assim, às vezes o meu fica também. Que coisa. Eu acho que é energia acumulada. Na época que eu trabalhava no centro que dava passes, aí a gente vai saindo mais energia da gente, porque a gente também, não é só a energia que a gente recebe, também vai um pouco da energia do médium, né? Aí não acontecia isso. Agora, não, como eu não trabalho mais em evento, aí fico com esse probleminha aí. Então, senhores, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Vou terminar aqui.